Você já ouviu falar em relação à temperatura do concreto? Você sabe dizer o porquê dessa preocupação? Você sabe dizer também qual que é o material componente do traço que mais influencia na temperatura do concreto? Meu nome é Lucas Geda, eu sou engenheiro civil e hoje a gente vai falar a respeito de temperatura de concreto. E antes da gente entrar na temperatura do concreto, vamos só relembrar dos materiais que compõem o concreto. Então, quando a gente tem a mistura de cimento e água, a gente vai ter a pasta. Quando a gente tem cimento, água e o agregado miúdo, a gente vai ter a argamassa. Quando a gente tem cimento, água, o agregado miúdo e o agregado graúdo, a gente vai ter o concreto. Então, basicamente, o nosso concreto é composto de cimento, agregado e água. E muita gente, E por que a gente tem que controlar essa temperatura do concreto? Essa temperatura do concreto, quando ela é elevada, ela pode ocasionar o surgimento de patologia. Ela pode ocasionar, por exemplo, o surgimento de fissuras, ou uma perda de resistência, ou a perda do abatimento do concreto, ou até uma retração plástica. Então, a temperatura pode influenciar nas patologias que podem vir a surgir. E quando a gente fala do qual é o material que mais influencia na temperatura do concreto, muita gente acha que é o cimento. Só que normalmente não é assim. Uma coisa que a gente tem que deixar clara referente ao cimento é a temperatura dele no instante anterior da mistura e a temperatura que é gerada pela reação exotérmica do cimento junto com a água. Então o cimento, quando ele entra em contato com a água, ele vai ter uma reação química, uma reação exotérmica que vai liberar calor, que é o chamado calor de hidratação. O que a gente está conversando aqui é referente à temperatura do concreto influenciada pelos materiais no instante anterior da mistura. Até porque esse calor de hidratação do cimento, em estruturas convencionais, estruturas do nosso dia a dia, onde a gente não tem altas dosagens de cimento nos nossos traços, ele não vai ser influenciável assim. Só vai influenciar em grandes estruturas, onde tem altas dosagens de cimento no traço de concreto, e aí sim, essa temperatura gerada pelo calor de hidratação, ela tem que ser controlada porque ela influencia em diversos outros fatores. Mas aqui a gente está conversando referente aos materiais no instante anterior à mistura. E para fazer esse cálculo, a gente utiliza dois parâmetros. O primeiro parâmetro que é utilizado é o volume. É quanto de cada material desse contém lá no nosso traço. O segundo parâmetro utilizado é o calor específico. Então a gente vai fazer um cálculo com base no volume e no calor específico para saber a temperatura do concreto. E quando a gente para analisar os itens que compõem o concreto referente a esses dois parâmetros, a gente tem o segundo resultado. O cimento ele vai representar de 7 a 15% do material do traço de concreto. O restante é composto tanto pelos agregados e pela água. Aqui a gente tem uma diferença. O agregado, comparado com a água, ele vai estar em muito maior quantidade. Então aqui, ó, esses dois somados, a gente vai ter 85% aproximadamente, sendo que pouca água e muito agregado. O segundo ponto é referente ao calor específico. No calor específico, tanto do cimento quanto do agregado, eles são calores específicos baixos. E o que significa
significa ter um calor específico baixo? Significa que esses dois materiais eles vão absorver e vão também dissipar calor com maior facilidade. Já a água, ela tem um calor específico alto. E o que isso significa? A leitura de um calor específico alto significa que ela tem muito potencial de absorver calor. E só para ter um resumo aqui, o cimento, ele, referente ao nosso traço de concreto, ele vai se apresentar com baixo volume e baixo calor específico. A água, ou os agregados, perdão, ele vai ter um alto volume, só que um baixo calor específico. Já a água vai estar em baixo volume e um alto calor específico. E teve um estudo de um estudioso, lá em 2002, de um camarada chamado Steven Gosmakta, que ele fez um comparativo, ele achou um parâmetro, quando a gente quer abaixar 1 grau Celsius na temperatura do concreto, quais são as ações que a gente tem que fazer justamente nesses componentes. Então ele chegou no seguinte resultado. Se você quer abaixar 1 grau Celsius na temperatura do seu concreto, você vai ter que diminuir a temperatura do seu cimento em 8,2 graus Celsius. Se você quer abaixar 1 grau Celsius na temperatura do seu concreto, mexendo no seu agregado, você vai ter que abaixar 1,5 graus Celsius da temperatura do seu agregado. Já na água, você vai ter que abaixar a temperatura da sua água em 4,9 graus Celsius para você conseguir diminuir 1 grau Celsius da temperatura do seu concreto. E o que a gente pode concluir daqui? Se você quer abaixar 1 grau Celsius, o material mais fácil de você mexer para abaixar essa temperatura é o agregado. O segundo material mais fácil de você mexer essa temperatura é justamente a água. Então aquela hipótese que muita gente acha que o cimento é o grande influenciador da temperatura do concreto, ele conseguiu parametrizar e provar que não é isso. O cimento é o material mais difícil para você mexer, para você obter o resultado na diminuição da temperatura do concreto. E isso aqui a gente pode trazer muito para a nossa realidade. Com certeza você já deve ter ouvido falar de alguém que colocou gelo numa mistura de um traço de concreto. Ou já deve ter passado em alguma concreteira e viu que o agregado graúdo estava sendo molhado. Um dos motivos de molhar esse agregado graúdo é justamente diminuir a temperatura dele. Então, esses são os dois pontos mais fáceis de você mexer para conseguir diminuir a temperatura do concreto. A gente só não pode esquecer que não é só controlar a temperatura do concreto que todas as patologias dele vão estar solucionadas. Tem muitos outros cuidados que a gente tem que ter para evitar a patologia. Respeitar o tempo de cura, o tempo de escoramento, se for o caso, ou até mesmo o vento ou a umidade relativa do ar pode influenciar em surgimento de patologia. Bom, espero que você tenha gostado. Não sei se você sabia, se você sabia, comenta aqui. Se você não sabia também, comenta pra gente aí. E até a próxima.